ND Notícias de volta. Hoje você vai acompanhar a segunda reportagem sobre o caso da VR Brasil. Felipe Croix entrevistou agora à tarde com exclusividade o delegado Leonardo Silva. Ele é responsável pelas investigações e trouxe novidades para as vítimas. O delegado pediu e a justiça autorizou o bloqueio de bens e de dinheiro. Está chegando, está ao vivo da nossa redação integrada e traz para a gente todas as últimas informações sobre esse caso. Fala, Croix, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Pois é, Márcia, para a gente a história, em junho de 2020, a Delegacia de Defraudações da DEIC já iniciou essa investigação. O que acontece é que teve um impasse quanto à competência desses crimes, se era a Justiça Federal ou a Justiça Estadual que deveria realizar essa investigação. Só que o que acontece é que demorou muito tempo para esse impasse ser resolvido. Somente no fim do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência era estadual. E só na semana passada, 8 meses do início dessa investigação, é que essas autorizações foram dadas para essas medidas de bloqueio de contas e bens entre carros de luxo, imóveis, iates, lanchas e até mesmo o bloqueio de contas. São 12 pessoas investigadas no processo criminal, entre ex-gerentes da VR Brasil e também ex-sócios de Márcio Ramos, não só na VR, mas em outras empresas ligadas à VR Brasil. Inclusive, além das 12 pessoas físicas, tem mais 16 pessoas jurídicas que também são alvo dessa investigação. Exclusiva com o delegado responsável pela investigação, o Dr. Leonardo Silva. Mas antes, você vai acompanhar a segunda reportagem sobre esse caso. No site da VR Brasil, uma carta aberta foi publicada após a morte de Márcio Ramos em maio de 2024. Ela fala sobre o pedido de recuperação judicial feito pelo advogado Ângelo dos Anjos para poder pagar os lesados pelos investimentos. Mas o juiz Henrique Bonatelli negou o pedido. Segundo o advogado de defesa das vítimas, o motivo foi claro. Toda a contabilidade que a VR apresentou nessa recuperação judicial foi feita no dia, assinada no dia. E ficou claro, demonstrado que ela não tinha viabilidade. Então o que a gente quer e o que a gente precisa é que essas pessoas voluntariamente, realmente culpa no cartório, apresentem. Apresentem a sua verdade, apresentem o que sabem. O judiciário tem duas investigações abertas, uma criminal e uma civil, que aí com certeza a gente vai descobrir para onde foi esse dinheiro. Em primeiro grau, o juiz entendeu, respeitosamente, que eu não cumpri com alguns requisitos contábeis e outros de documentos, do qual eu discordo, porque ele mesmo contraria o próprio laudo do administrador judicial que fez a constatação prévia. No meu entendimento, a conclusão do laudo é que eu cumpro os requisitos. Nós estamos com uma apelação que já está distribuída para o desembargador relator, o Stefani, doutor Stefani. Entre os crimes, além da suspeita de pirâmide financeira, a VR e seus gerentes também são investigados por vender cotas imobiliárias. Mas nos contratos não aparecia nenhum específico de um imóvel. O contratante por este ato compromete-se a adquirir, nesta data, 10 cotas da contratada, perfazendo o montante total da aquisição R$50 mil. Mas em nenhum momento cita de quais imóveis essas cotas. E tudo era feito sem autorização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Isso é um fundo imobiliário, só que sem a menor previsão legal, sem a menor regulamentação. Quando eles falam em agente, parece que é um agente da Bolsa de Valores. Mas, na verdade, são corretores. Para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, não é bem assim. Não precisa ser um corretor de imóveis credenciado ao CRECI. Credenciado ao CRECI, ele vende imóvel. A cota imobiliária, ela não nada mais é do que uma ação. O que estava sendo vendido era uma ação imobiliária de um produto que gerava rendimentos mensais e não um apartamento que seria entregue futuramente. O que a gente faz do CRECI é entender se esse produto está sendo oferecido da forma que ele tem que ser, uma ação
que você vai ser sócio de uma empresa, vão construir um apartamento, você vai ganhar um apartamento ou vai ganhar dividendos sobre o lucro que esse prédio vai te dar numa locação de temporada ou numa venda futura. A gente exige que o corretor anuncie explicando dessa forma e que ele venda explicando dessa forma. E se ele lesar o cliente, o cidadão tem todo o direito e o dever de procurar o Cresci, que a gente sim atitudes. Porém, o Cresci não recebeu nenhuma denúncia de corretores ligados à VR até o momento. A VR tinha várias empresas ligadas ao grupo, além de inúmeros gerentes que juntos formaram uma nova empresa, a 7G Group. Os cotistas que fechavam o negócio recebiam os pagamentos por meio de um banco, que foi fundado pelo Márcio com outros 2 sócios, o LMC Bank. O advogado da empresa diz que se tratava de uma fintech e que por isso não tinha autorização do Banco Central. Porém, o próprio Ministério Público alerta que a Real M Construtora e Incorporadora LTDA, que atua sob o nome fantasia de LMC Bank Solutions, como o braço financeiro da operação, se portando como um verdadeiro banco, mesmo sem autorização legal para tal. 8 meses após quebrar, a VR alegou ter 2 grandes propriedades, o Bombas Resort, que está em fase inicial de construção, e com as obras paradas, adquirido em permuta com troca de vários outros bens um dia antes da Ramos, e o Termas do Tabuleiro, um hotel que será construído junto a um condomínio de casas na Grande Florianópolis. Porém, apesar da VR dizer ser dona do espaço, o advogado da empresa que teria firmado nega. Não tem propriedade nenhuma do Termas do Tabuleiro, um contrato de promessa de compra e venda, onde a VR fez uma proposta que foi aceita e se comprometeu a realizar uma série de pagamentos e uma série de atos. Ela acabou deixando de adimplir com as suas obrigações e ela foi notificada e posteriormente o contrato foi rescindido. Em um despacho, o promotor Wilson afirma: a VR Brasil informou no bojo da ação cautelar ter 2 empreendimentos, que de acordo com eles, seriam suficientes para o pagamento dos lesados. Entretanto, ambos não estão nem perto da sua conclusão e estão com valorização acima do valor real de mercado. Além disso, consta que os proprietários dos citados empreendimentos informaram a rescisão contratual por inadimplência da VR Brasil. A nossa equipe procurou por Monique Baumgartner, viúva de Márcio, que assumiu a gestão dos negócios. Fomos até a sede da VR em São José. Ninguém atende e, ao contrário do que o advogado de defesa afirma, não tem ninguém trabalhando aqui na VR Brasil. Ela está ainda atuando administrativamente, porque tem só sede, ela continua ali respondendo os questionamentos dos credores, organizando e a parte financeira. Ela não tem hoje condições de ter corretores, né? Ela está até selecionando alguns, mas ela está focada mais na gestão dessas obras e da gestão administrativa. Todo mundo tinha plena consciência que esses contratos de investimento são contratos de risco. Isso não pode que desconhecia esse fato. As vítimas discordam e dizem que era justamente o contrário, que os gerentes da VR davam garantia de que se algo desse errado, eles devolveriam os valores do próprio bolso. Agora, todas as vítimas aguardam pela justiça. Olha, sinceramente, eu tenho assim um pensamento de que se vier, vai demorar ainda muito. Eu sou sincera. Às vezes me pego falando sozinha, pedindo a Deus que me ajude. Que venha, nem que seja parte. Eu sei que não vou receber todo, mas eu tenho esperança. A associação, né, ela vem para isso. A gente espera realmente que a gente possa unir todo mundo em prol desse mesmo objetivo, de conseguir resgatar o nosso dinheiro. E a gente entende hoje, baseado nas informações disponibilizadas pela própria VR, que a única forma de fazer isso é através dos agentes e dos gerentes.
Bem, agora a gente traz a resposta para as vítimas desse inquérito criminal. Confirmou que foram bloqueados R$500 mil em 96 contas diferentes, além também da quebra do sigilo bancário desses 12 investigados, que são ex-gerentes da VR Brasil ou ex-sócios de Márcio Ramos. E também 16 pessoas jurídicas que também tiveram a quebra do sigilo bancário e bloqueio de bens também dentro dessas contas bancárias. Além disso, foi autorizada a indisponibilidade de 9 imóveis dessas pessoas investigadas, sendo 8 em área urbana e 1 em área rural. Além do bloqueio de 54 veículos, a maioria veículos de luxo, 6 embarcações entre iates e motos aquáticas e também o levantamento de todo esse valor ainda está sendo feito, mas deve passar dos R$20 milhões. Inclusive, você vai ver agora o que o delegado diz sobre os crimes praticados por todos esses envolvidos na ação. Vamos ouvir o que diz o delegado Leonardo Silva. Foi criada uma organização ali bem estruturada, né? Os investigados principais ali, eles montaram uma série de empresas. Todas as empresas, a maioria das empresas, elas têm vínculo entre elas. Eles ofereciam a venda de cotas em imóveis que praticamente nunca existiram, né? Eles iniciavam a construção de determinado imóvel, né? E esse imóvel, tinha imóvel que inclusive estava até embargado, ali na região de Bombinhas. Eles estão respondendo aí por estelionato, né, na modalidade de pirâmide financeira, podendo evoluir ainda para um crime contra a economia popular. A associação criminosa, que também pode evoluir para uma organização criminosa, e principalmente a lavagem de dinheiro. E a gente tinha investigado aí que tinha um padrão de vida baixo ali, morava de aluguel, em menos de 6 meses estava morando em apartamento e imóvel de luxo, fazendo de 3 a 4 viagens para o exterior, e andando aí com carro de luxo, inclusive com iates e jet skis. A intenção da polícia agora é identificar cada um dos investigados ali, a conduta deles, para poder fazer essa responsabilizar cada um deles. Olha, não tem prazo, tendo em vista aí que são muitos dados bancários, né? A gente acredita que é uma investigação aí que vai levar cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Bem, uma situação bastante complicada, e uma coisa que o delegado destacou é o seguinte, que em junho de 2020, tinha pedido todas essas medidas cautelares. Se elas tivessem sido autorizadas naquele momento, esse valor que agora bloqueado chega a R$20 milhões, poderia ser de 5 a 8 vezes maior, chegando a R$2 bilhões. O problema é que durante esses 6 meses de impasse quanto a quem deveria julgar, se era a Justiça Federal ou estadual, muitos dos investigados descobriram sendo alvo desse inquérito e se desfizeram de muitos bens. O que a gente espera é que agora esse inquérito siga com mais celeridade, assim como os processos cíveis, para que todas as vítimas consigam reaver o seu dinheiro. Márcia. É tudo que as pessoas merecem, né? Que tristeza. As pessoas tendo que trabalhar de novo, aquela senhora que contou que está morando no hotel do irmão, trabalhando de copeira, faxineira, pessoas que estão sem expectativa nenhuma de vida, guardaram e perderam todo o dinheirinho que tinham de uma aposentadoria. É muito triste, não é gente milionária, não, como chegaram a dizer. É gente que tinha aquele pouquinho e perdeu o pouquinho que tinha. E eles estão aí andando de jet ski, lanchas. A gente vai acompanhar. É 1 ano, não preciso nem te pedir. Por gentileza, passo a passo dessa investigação e vamos cobrar da justiça. Não pode a justiça estar tão morosa desse jeito. É uma vergonha, é uma tristeza. A gente vai acompanhar. Obrigado, parabéns pelo trabalho a você e toda a equipe, que mais de um mês e meio estavam envolvidos em toda essa apuração. Muito obrigada, uma boa noite para você. E agora é hora da nossa